Graça e paz, queridos, boa noite para todos. Estamos aqui, mais uma live, e uma live para a família, live muito linda nessa noite, e eu creio que o Espírito Santo vai alcançar a sua casa nessa noite, sua família. Estamos aqui, com um casal lindo, o apóstolo Renan, a apóstola Patrícia, minha esposa, a pastora Rita, para compartilhar com vocês nessa noite algo tremendo de Deus, algo que Deus tem feito no nosso casamento. Amém. Algo que o Senhor, só o Espírito Santo, só o poder de Deus pode fazer no meu casamento, como fez na vida do apóstolo, da apóstola. Nessa noite nós queremos compartilhar com vocês algo muito lindo aqui, muito tremendo. Mas antes disso eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, desse a mão à sua família, ao seu cônjuge, porque nós iremos orar pela sua casa agora. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei até onde essa mensagem vai alcançar nessa noite, mas uma coisa eu peço ao Espírito Santo, que essa mensagem alcance a sua casa de uma maneira sobrenatural, que essa mensagem alcance a sua família e Deus venha ser o suplemento de tudo que você está precisando, de tudo que a sua casa necessita, porque a palavra de Deus nos respalda dizendo que o Senhor Jesus é o suplemento de todas as nossas necessidades. Então feche os seus olhos aí onde você está, junto com a sua família, e vamos orar ao Senhor. Pai, tomamos a autoridade do Teu nome agora, Senhor. Pedimos a cobertura do Teu sangue, porque não sabemos o que vai acontecer nessa noite, porque tudo que iremos falar o Senhor já sabe. Porque a Tua palavra diz que aquilo que pensamos o Senhor já sabe, e aquilo que iremos falar o Senhor também já sabe. Por isso nessa noite eu peço ao Senhor, alcance essa casa agora, aonde essa mensagem chegar nessa noite, que o Senhor possa ser, Senhor, o suplemento dessa família. Meu Deus, eu não sei, Pai, diante dessa pandemia que estamos enfrentando, diante dessa situação, Senhor, desconfortável que estamos enfrentando, eu não sei como estão as famílias, mas o Senhor conhece cada uma delas, e nessa noite eu peço ao Senhor, que dentro desse quadro que estamos enfrentando, meu Pai, o Senhor venha trazer paz dentro das casas, o Senhor venha trazer amor, Senhor, porque quando tem amor, Senhor, supre todas as necessidades. Por isso eu te peço nessa noite, ó Deus, que essa reunião que iremos fazer dentro desse quadro, nessa mensagem, nessa noite, alcance as casas, alcance as famílias. Desde já eu já peço a Deus, onde tem um casal, onde tem uma família com algum problema, onde tem uma família, Senhor, enfrentando alguma situação nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, como a Tua palavra diz, ó Deus, que a oração de um justo tem efeitos, ó Deus, alcance essa família agora, alcance essa casa agora, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito de Satanás, toda hoste maligna, toda ação do diabo, toda ação do inferno para contra-atacar as famílias, no poder do nome de Jesus, na autoridade do sangue do Cordeiro, eu repreendo agora, e que as casas, as famílias sejam tomadas pelo poder do Espírito Santo. Onde tem uma pessoa enferma agora, em nome de Yeshua, seja curada agora. Onde tem pessoas com medo, esse medo saia da sua vida agora, no nome de Jesus de Nazaré, e que a paz, que o consolo do Eterno seja com você e sua casa. Oramos e te agradecemos nessa noite, no poder do nome de Jesus. E se você orou comigo aí, diga amém, dê um aplauso ao Senhor, faça alguma coisa para Deus nessa noite na sua casa, e vamos adorar o Messias agora, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de estar oferecendo essa canção para os nossos apóstolos, que hoje está completando 25 anos de casado. Não só eu, como toda a igreja agora. Vem
pessoas que parecem ter vindo direto do céu, vindo direto de Deus pra nós. Tem pessoas que são feitas Oh, de Jesus. amor, tem o dom de acalmar a nossa dor, de encontrar um jeitinho ideal de falar o que a gente precisa ouvir pra mudar. Tem o dom de fazer qualquer um ter o imenso prazer de buscar a presença de Deus muito mais. E com certeza são amigos, amigos de Deus. E com certeza são ungidos, ungidos de Deus. Tem o dom de acalmar a nossa tem o dom de encontrar um jeitinho ideal de falar o que a gente precisa ouvir pra mudar. Tem o dom de fazer qualquer um ter o imenso prazer de buscar a presença de Deus muito mais. E com certeza são amigos, amigos de Deus. E com certeza são ungidos, ungidos de Deus. E com certeza são amigos, amigos de Deus. E com certeza são ungidos, ungidos de Deus, que fazes da terra um lugar bem melhor. Faz que a gente jamais se sinta só. Receba nesta hora o carinho de todos nós. Um lugar bem melhor. E fazes que a gente jamais se sinta só. Amém. Coisa linda, né? Hoje estamos aqui numa live muito especial, uma live para a família, para casais, para noivo, compromissado, você que está namorando também. Eu quero que casamento é construído todos os dias. E para nós, líderes do Ministério de Casais, o qual chegamos a esse lugar com o nosso casamento destruído, já a ponto de jogar a toalha e desistir de tudo, desistir da nossa família, né, amor?
Verdade. E aqui está um referencial de casais, de casal, que verdadeiramente o nosso apóstolo, a nossa apóstola, acreditou muito mais no nosso casamento. E foi aqui, no meio dessa sala, sem piso, que houve uma direção do meu apóstolo. Coloca a aliança no dedo e volte para sua casa e creia que o Deus que nós servimos vai mudar a tua história. E hoje estamos aqui com o nosso coração grato, porque hoje vivemos o melhor tempo da nossa vida, porque um dia alguém acreditou por nós que família é projeto de Deus, que família é instituição divina, que vale a pena você lutar pelo teu casamento, pela tua casa, pela tua família. Eu não sei como está o teu casamento hoje, eu não sei qual o quadro que você está enfrentando nesse dia. Talvez hoje você fale assim, pastora, eu estou a ponto de desistir do meu casamento. Porque para o meu casamento não tem jeito mais. Eu quero te dizer que hoje Deus vai fazer um milagre na tua família. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer que Deus hoje tem uma resposta de Deus para a tua vida. Nós temos 28 anos de casado, fizemos no dia 9 de maio, 28 anos de casado. E passamos por muitas guerras, por muitos contratempos, por muitas lutas. Mas o amor superou tudo. E aqui está outro casal que vai dar um breve testemunho e vai trazer uma palavra rema para a tua vida. Se você crê, se você deseja, eu quero te convidar a estar marcando seus amigos, compartilhando essa live, porque hoje talvez você vai ser um instrumento de Deus, um agente de milagre na vida daquele que precisa ouvir uma palavra. Fica à vontade nesta noite, compartilha, manda beijo. Manda perguntas não, né, minha líder? Se tiver pergunta, depois a gente responde no privado. No privado. Mas fica à vontade conosco. Chama todo mundo, porque hoje Deus vai falar para você. Amém ou não amém? Glória ou não glória? Vou estar passando a palavra para o apóstolo. Vamos falar com a apóstola primeira, de mulher para mulher, aqui ao vivo, né? E depois vai meu líder. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor e se prepare, porque hoje Deus vai fazer. Amém ou não amém? Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite, principalmente numa noite tão especial para nós, que não podíamos cumprir, né, tudo aquilo que estava no nosso coração, que era fazer um culto de agradecimento a Deus. E poder estar aqui hoje é uma forma de agradecer a Deus, juntamente com a igreja, e isso nos alegra muito. E estar aqui nessa noite, né, falando um pouco de casamento. O que falar de 25 anos de casado? 25 anos de casado é muito tempo, né? Rita, 28. Aqui muitos casais que já estão há alguns anos com o seu cônjuge. Mas eu quero dizer que 25 anos deu para aprender algumas coisinhas, né, apóstolo? Com certeza. E nós vamos falar um pouco, né, sobre o início do nosso relacionamento. Acho que quase todos os relacionamentos começam assim, muito imaturos, né? Eu me casei muito nova, conheci o apóstolo muito nova. Com quantos anos, apóstolo? Olha só, já vem ela. Ela falou que ela ia fazer umas perguntas. Eu falei, olha lá. Conheci o apóstolo 14 anos. Meu Jesus. 14 anos. Ele viu a morena do outro lado. Aí não aguentou. E cercou a morena de todas as formas. 14 anos. E nós começamos esse relacionamento, né? E voltamos. Ele voltou para Jesus e eu fui para a igreja com ele. Eu falo que eu me converti bem depois, mas eu fui para a igreja com ele. E dentro dessa realidade, né? A gente muito novinha. Ele pode falar a quantidade de tempo de diferença de idade? Pode, eu sou um jovem. Anos, né, de diferença. Então, eu tinha 14, ele ia fazer 20. E
Então, essa diferença de idade pesou um pouquinho, porque eu era muito imatura, né? Nós começamos... E ele teve que ter muita paciência até eu amadurecer, até a gente que nasce numa família que não tem alguns princípios, né? Que não aprende algumas coisas, fica mais difícil ainda, né? De construir essa maturidade, ciência. Eu me lembro que muitas vezes o apóstolo, dia de ir lá em casa, quando eu ligava para ele, você vai vir hoje aqui em casa? Não, eu estou indo para o monte. Eu, quê? Não acredito? Você não vai vir namorar, você vai... Vou para o monte. Olha aí. Vou para o monte. E isso foi o que alicerçou nosso relacionamento. E também teve assim, a questão do temperamento, né, que é muito diferente. Foram algumas batalhas, né, que nós enfrentamos. Eu muito novinha, mas muito extrovertida, muito brincalhona, gostava muito de sorrir. Você vê que eu não tenho ruga, né? Hã? Então, eu gosto muito de sorrir, gosto muito de brincar. E o apóstolo era muito sério. As crianças tinham medo dele. As crianças tinham medo. Ele já dava pirulito de fogo naquela época? Nada, nem pirulito de fogo, nada. Ele dava um tiro com o olho. E as crianças corriam. E ali eu tive assim, que também, eu por ser muito nova, não tinha maturidade, a gente teve muitos conflitos em relação ao nosso temperamento, né? Porque eu era muito diferente dele. E hoje ver que o que eu tenho, ele adquiriu, e o que ele tem, eu adquiri. É muito interessante isso. Hoje ele é mais extrovertido do que eu, e hoje eu sou mais centrada, não do que ele, né? Mas sou mais centrada. Eu hoje conquistei isso, que era algo dele, assim, eu, às vezes sou um pouquinho rabugenta, assim, meu temperamento é um pouco assim. E dentro dessa realidade de temperamentos, a gente vê nitidamente como Deus completa, como Deus une, porque se coloca duas pessoas iguais, eu quero dizer para você, filho, não dá certo. É por isso que Deus te uniu com o seu cônjuge, porque dentro dessa realidade é Deus que vai fazer a obra. E quando isso aconteceu, né? Dentro desses conflitos, nós fomos aprendendo a lidar com esses e quando a gente foi se vendo, os anos foram se passando. No início do nosso casamento, nós levamos quase 4 anos para casar, né? E no início do nosso casamento, eu lembro que a gente estava em lua de mel ainda. Você não vai perguntar nada não, né? Não. Ah, então tá bom. Não vai perguntar. A gente estava. Até hoje. Olha aí, que maravilha. Olha. Mas a gente estava em lua de mel ainda, né? Início de casado. Eu me lembro, essa daqui eu me lembrei em casa, falei, essa eu não vou deixar passar. Tem que falar. Eu não tenho. O homem esquece, Você mas que a tá aí, esposa não maravilhoso, esquece. minha Não posso deixar passar. Você Não. que está aí do outro lado, você quer que a apóstola conta ou não? Se você Pois quer é. que ela conta, coloca assim aí, ó. coloca o Começa dedinho a aí. colocar Olha, assim. eu me lembro. Porque esse é um segredo, hein? Eu conto ou não conto? Conta. Conta, amor. Conta ou não conta? Olha lá, ele nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é. Mas não tem problema, não. Pode contar. Pois é. Pode vou contar? contar. Você Vou quer que a contar. apóstola conta? Então coloca aí, ó. Conta, apóstola. Pois é, então eu vou contar. Eu lembro que no início de casada, nós éramos empresários, né, na padaria. E logo no início de casamento mesmo, casamos logo, acho que na outra semana. Ele tinha um amigo que ia para a padaria na hora do almoço. Você se lembra disso? Um amigo. Grande amigo. Manda um Beijinho abraço pro para amigo, você, amor. mas ó, você não tinha um pingo de noção. Pois é. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a ir todos os dias para minha casa na hora do almoço. Não acredito. Sério. Mas quer dizer, meu marido acordava de madrugada para ir para padaria. E A quando senhora era na querendo hora uma do coisinha. almoço, que eu queria fazer um almoço, né, Queria para o meu fazer um marido, almoço, né, apóstola? ter sobremesa.
Olha aí. Vocês estão entendendo direitinho, né? A criatura estava lá quando ele apontava. Meu marido tinha moto, né? E quando ele apontava no portão, que eu via 4 pés, eu falava, não acredito. Não acredito. É ele. Olha, e isso se durou meses. Mas, apóstola, essa situação foi logo no início do casamento? Início. Tinha o quê de início. casado? Um mês, mais ou menos? Tinha por aí. Meu Deus. E Vigiava nada, aí, meu o lindo. que eu comecei a fazer? Comecei a falar com ele. Ele é muito assim, meu marido é muito abençoado, né? Para falar essas coisas assim, ele não tinha coragem. Falei assim, tá bom. O que eu comecei a fazer? Coloquei lá, colocava comida, ia para casa da vizinha. Olha a imaturidade, né? Ia para casa da vizinha, deixava ele chegar sozinho com o amigo. Eu falei, gente, não é possível que esse cara não está se mancando. Pois é, e aí ele começou a perceber que eu não estava gostando e começou a parar de ir. Eu estou certa ou estou errada nessa época? E aí, o que Em que alguns você diz? momentos a gente acha que está certo, em outros momentos a gente acha que poderia ter sido diferente, a gente poderia ter conversado. E eu conversar, que eu sou muito transparente, é uma coisa também que, para mim, eu acho uma qualidade. Meu marido sabe, né, que se eu tiver algum problema, eu sento e converso, eu olho no olho, eu não tenho problema com isso. Casamento é isso, né? É isso aí. Eu Não adianta sento, para o olho no celular, olho, não adianta para vamos mensagem de conversar, WhatsApp, isso aí. porque tem marido Não que quer adianta. conversar no WhatsApp. Amor, Não, naquela Saiu época de não casa tinha com WhatsApp. conflito no Tem casamento. marido que quer conversar através Isso. do sexo. Depois, uns outra através do coisa. sexo. Nós vamos falar sobre outros isso daqui a querem, pouco. querem resolver Calma aí o conflito da noite, da noite passada, depois que sai do portão para fora pelo WhatsApp. Isso aí. É outra coisa que não... Tem que não- ser Amor, olho Mas no olho. naquela época nem o WhatsApp. Nem o WhatsApp, Nem o WhatsApp Não tinha. tinha. Não Nós tinha. estamos falando Nem aliviar o- celular tinha. Na não atualidade tinha, não tinha hoje. para aliviar o apóstolo. Então eu chamava no olho Era mesmo. telé. E a senhora dava aquela olhada É firme. isso aí. Mas o abençoado, ele é um amigo nosso, né? E hoje, se ele estiver assistindo, ele vai saber que é com ele. Mas ele é um querido nosso, um amigo nosso. Mas na época, né, a gente teve que fazer alguma coisa para ver se mancava, né? Mas o início de casamento é um momento muito desafiador. A gente ainda está se adaptando, a gente ainda está tentando, apesar que o nosso início de casamento foi um início assim tranquilo em relação a assim, algumas questões sexuais, que era muito bom. Olha, Eu ela ia agora. falar. Olha, cadê Jaime? Jaime Olha aí, está olha aí, Nunca tive problema Jaime, com tá Tá vendo esquecendo essa do live Jaime, hoje, Jaime. Nunca Jaime? tive problema, graças a Deus. Ele comparecia Comparecia. Olha. Tem comparecido No- também, minha linda? Então. Meio vermelho já. Mulher, hein? mulher. Meio vermelho, né? Tem Então. crianças na Tem sala. criança aí, Eu vou ser gente. muito sincera. Quando um casal chega no nosso gabinete com 1 ano de casado, com problemas sexuais, é algo assim que me deixa muito, muito triste, muito assim, como que essa situação tem atingido tantos casais jovens. Eu me lembro que com 10 anos de casada, eu me senti em lua de mel. Meu marido sempre foi um marido muito carinhoso, sempre me procurou muito. Então, Que isso? ó Jaime aí, cadê Jaime, Jaime? meu filho. E dentro dessa realidade, nós precisamos vigiar muito, porque o nosso relacionamento precisa ser suprido. O corpo do seu esposo, mulher, é seu. O corpo da sua esposa é seu. Então, você precisa entender isso, porque se você deixa uma brecha, a necessidade, isso é algo que traz uma destruição dentro do casamento. E nós precisamos ter muita sabedoria. Mas a questão do temperamento foi uma das coisas assim, bem desafiadoras, né, apóstolo? Teve que ter muita paciência, não teve, apóstolo? Comigo? E eu com ele Casamento. também. Quando a gente começa a entender um pouco sobre casamento, uma das coisas que é fundamental é o entendimento das diferenças, né? Porque, como a apóstola estava falando, ela sempre foi muito diferente de mim no temperamento. Então, para a gente amadurecer dentro dessa realidade,
é algo que vai sendo construído através da palavra de Deus, que nos ensina. Que é o mais importante, né? Com certeza. E algo que a apóstola falou desde o início do nosso casamento, eu sou muito grato a Deus porque a minha vida com Deus sempre foi muito definida. Sempre foi muito intensa. Então, diante dos desafios da diferença, havia o quê? A presença de Deus, havia a compreensão, havia o respeito, o amor, havia o perdão, havia a palavra de Deus sendo colocada dia após dia diante das crises. Porque se há uma coisa que toda família precisa, é entender que Deus é o arquiteto da família. Que Deus é o edificador da família, como diz o Salmo 127. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, Deus ele tem a planta de toda a família. E eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Fiz essa declaração para ela hoje. Postei nas redes sociais, nos grupos. Foi lindo, hein? Foi. Parabéns. E fizemos um vídeo. Para quê? Porque para mostrar a nossa gratidão, porque Deus sabia que a apóstola seria a pessoa que iria me completar e eu seria a pessoa que iria completá-la, em meio às nossas diferenças. Verdade. Então, o que eu não tinha, ela tem. O que ela não tinha, eu tenho. E dentro da construção de um relacionamento saudável, as diferenças, elas não foram feitas para nos destruir. É verdade. Às vezes os casais brigam, não, você é muito diferente, não vai dar certo. Não, são as diferenças que consolidam qualquer casamento. É verdade. São as diferenças que nos aperfeiçoam, são as diferenças que nos tornam melhores. Nós nunca vamos conseguir mudar, né? Não. As pessoas... O marido não consegue mudar a esposa, nem a esposa o marido. Pastor, e uma coisa consegue. também, sabe o que acontece? O maior problema dentro do casamento é que, quando existe essa diferença, o cônjuge quer mudar o outro. É verdade. Ele não respeita a individualidade do outro. Ele não respeita a essência do outro. Eu sigo um casal de pastores no Instagram. Eu acho muito interessante, porque ela também é bem extrovertida e ela fica filmando o marido. Fala, gente, ele também é muito extrovertido, é assim, bem parecido com ela, mas ele é mais centrado. E ela muito brincalhona, e eu achei muito interessante, porque essa é a essência. Nós precisamos entender que a essência do casamento, nós não estamos unidos, Deus não nos uniu para um mudar o outro. Deus nos uniu para completarmos uns aos outros. Por quê? Porque quando você respeita a individualidade, claro que dentro da minha personalidade, do meu jeito, eu tinha muita coisa a ser aprimorada. Claro que dentro do jeito dele, da personalidade dele, ele também tinha muita coisa a ser aprimorada, como todos nós. Mas, quando eu aprendi a respeitar o meu marido, quando e a ele gente casa aprendeu também, a a gente vem da nossa casa com uma bagagem, Isso né? aí. Da nossa família, Verdade. totalmente diferente da pessoa oposta. Então, Verdade. para chegar em um ponto para se igualar é difícil, para entender verdade. a realidade E daquela a diferença, família. às E vezes, aquela é o que família grita, né, filho? entender a minha foi complicado. A questão verdade. aconteceu comigo e ela. É verdade. E aí, dentro dessa realidade, eu comecei a olhar para o meu marido de forma diferente. Eu parei de projetar mudança nele. Eu parei de projetar o marido perfeito que eu quero. É o marido assim, assim, assim. Eu tinha uma mania muito grande de falar assim, eu acho que no aniversário de casamento, ou no meu aniversário, ou qualquer dia marcante, né? Uma data comemorativa, ele ia fazer algo que eu queria que ele fizesse, que ele adivinhasse. Ou que Isso ele prestasse acontece, atenção o que eu queria. E quando aquilo não acontecia, gente, uma frustração entrava dentro de mim.
essa quarentena tem sido assim, uma forma de realmente confirmar a cura. Amém. Sabe? Confirmar a cura de Deus. Porque eu falei assim, eu projetei tantas coisas para fazer nas minhas bodas de prata. É verdade. E aí, quando chega essa situação, eu falei, meu Deus. Então, a nossa projeção precisa ser em Deus. Nós precisamos parar de projetar o cônjuge. Não porque ele não fez assim, não porque ele não falou daquela forma que eu queria, por isso que eu estou zangada, por isso que eu não quero fazer nada à noite. Então, a gente precisa parar de projetar. A gente precisa aprender a olhar o cônjuge. Às vezes ele chega cansado, às vezes ele não... Por exemplo, o apóstolo, uma das coisas assim, eu sou muito acelerada, eu sou muito detalhista, eu sou muito observadora. É uma diferença que a gente tem vocês já repararam, né? Que meu olhinho bate assim na igreja. Eu sei quem está, quem não está. Eu ligo para as minhas duas, olha, não estou vendo só discípula aqui. Não estou vendo. Quando elas vão ver, a discípula semana sem vir na igreja. Isso aí. Elas sabem disso. Então, eu sou muito observadora. Então, eu sei o que ele vai falar comigo. Eu conheço. Às vezes, quando ele vai fazer alguma coisa ou vai falar alguma coisa, meu Deus, eu já sei. Esses dias ele foi fazer alguma coisa, eu falei assim, quer ver como ele vai fazer assim, assim, assim? Daqui a pouco eu dei risada, ele é o quê? Falei, porque eu sabia que você ia fazer assim. E aí, a gente aprende a conhecer o nosso cônjuge. Então, eu tinha um problema muito sério com ele, porque ele é muito distraído. Mas melhorou? Não, isso ainda? do temperamento, personalidade. da personalidade. É o jeito dele, né? É o É o jeitão, jeito dele. querido. E 2 filhos meus vieram iguais. Olha aí. Só que com o tempo fábrica é cortando a boa. senhora, apóstola, às vezes hoje a senhora tem um entendimento que isso não era algo que ele fazia Isso para aí, trazer é onde eu irritabilidade quero- no casamento. Então essa distração dele era algo assim que me incomodava muito. Porque eu falava assim, gente, eu deixei claro para ele o que eu queria. A senhora faltava Eu desenhar. Desenhar. E falar, você não enxergou o meu desenho? Não acredito. E aí aquilo era assim, algo que me incomodava muito. Hoje, eu olho para ele e falo assim, ele passou por cima da caneta e não viu. Ele passou por cima do desenho e não viu. E hoje eu entendo que isso é da personalidade dele. Eu entendo hoje que essa situação não foi para destruir o nosso casamento. Foi para que eu tivesse maturidade de entender que ele é diferente de mim e que a projeção que eu fazia dele não iria acontecer nunca. E isso ia destruir meu casamento se eu continuasse com aquela projeção. Projetando ele ser como eu queria. Ou eu ser como ele queria. Então, o respeito que precisa ser construído dentro do casamento é esse. Respeitar a individualidade do cônjuge. Verdade. E voltando um pouquinho atrás sobre sexualidade, né? Eu sabia. Não, porque hoje a gente lidar com casais e hoje, muitas das vezes, é algo que precisa ser abordado aqui nessa primeira live diferenciada. Por quê? Às vezes o marido acha, apóstolo, que o sexo resolve o problema. Ele acha que ele cometeu um deslize, né? Às vezes, como a senhora mesmo relatou, que não era... Hoje a senhora entende que a distração do apóstolo não era algo proposital, era algo que é da personalidade dele. Mas, às vezes, acontece isso dentro de um casamento e o marido não entende o porquê que a mulher está zangada, ela também não tem essa comunicação saudável, não tem inteligência emocional para falar o que está acontecendo. E aí ele acha que, quando ele chegar a casa com aquela mão boba à noite, vai resolver. Resolve? Pergunta a ele. Resolve, meu apóstolo? Eu queria saber do senhor. Não resolve. O que o senhor diria para esses casais que estão aqui nesta noite, nos vendo, nos ouvindo, que... Pastor Renato Rubinho, um beijo, amamos o senhor, estamos morrendo de saudade. Amém. E eu queria saber qual a dica que o senhor dá, porque muitas das vezes é isso que nós temos encarado.
A pessoa, o marido zanga, a mulher zanga e acha que um abraço, ou um beijo, ou Vai resolver, né? uma mão boba Não resolve. resolve, Piora meu filho. mais ainda a situação. Aí acontece o quê, meu filho? A calça é Mais como? ainda, piora mais ainda. Aí tira aquela calça com 8 botões desse tamanho de dentro do armário que já está guardado há muito tempo e coloca. Que isso, meu filho? Olha, não sou eu, é a apóstolo. Vamos voltar para o nosso líder. Resolver. Respondeu. Corte aí, vamos voltar para o nosso líder aqui. Então, queridos, é muito importante que o marido ele conheça a esposa que ele tem. Por quê? Porque mulher, ela é sentimental. Mulher é sentimento, é emoção. Então, a parte sexual, a área sexual dentro de um casamento envolve muito a emoção da esposa e o homem é a razão. O homem não tem problema, a não ser que ele tenha alguma dificuldade na saúde, está com alguma... Isso, os homens têm medo hoje, né, apóstolo? Algum problema de Uma saúde. questão muito séria. Não se cuida, não procura um médico para fazer alguns exames, às vezes está com alguma taxa alta, e o que acontece? Vai automaticamente resultar na área sexual. Então, o homem ele não tem problema, o homem ele abraçou a esposa, ele logo acende. A mulher, ao contrário, funciona. a mulher precisa de carinho, de atenção, de respeito, de diálogo. Não adianta chegar para a mulher depois de um problema. Eu costumo dizer que mulher tem um HD do tamanho, tem memória de elefante, né? É verdade. Que ela se lembra daquilo, por isso que muitas das vezes as mulheres ficam lembrando, quando nós namorávamos era assim, e você fez isso comigo no namoro, mais de 15 anos, 20 anos de casado. Coisas que aconteceram há 10 anos, está lá a mulher até hoje trazendo para o presente aquilo que aconteceu no passado. Primeiro que passado não muda, não se muda. Passado se resolve. Como? Pedindo perdão, perdoando. Essa é a palavra-chave, né? Perdão. Essa é a palavra-chave. E dentro da vida sexual do casal é muito importante que haja o quê? Um diálogo. Os casais não querem conversar mais. As pessoas, elas se julgam certas e ponto final. A mulher está certa, o marido está certo. E qual é o resultado? Crise dentro do casamento. É como a gente ouve aquela frase, né? Quando a gente entende que é melhor estar bem do que ter razão, é melhor ser feliz do que ter razão, tudo começa a mudar. É verdade. Então, se há diálogo, se há assuntos resolvidos e se há respeito, se há carinho, automaticamente a vida sexual, ela Apóstolo, você já reparou que os casais hoje em dia, eles estão dando graças a Deus de ter problemas dentro do casamento para não ter sexo? Não ter. Bem, aí É outra coisa também, eu quero apóstolo. fazer algumas considerações com relação a isso. Ou o marido está com algum problema, ou a esposa está com algum problema e não querem tratar do assunto. Por quê? Verdade. 70% da vida conjugal está relacionada à afetividade, à vida sexual. E se essa área está com algum problema e não é tratado, esse casamento vai sinalizar uma crise. E essa crise, ela vai automaticamente aumentar dia após dia. Por quê? Se o casal que convivem juntos, dormem juntos, acordam juntos, e eles não têm a renovação da aliança, e isso, na cultura judaica, a cada 72 horas, de 3 em 3 dias, é lei.
que o marido tem que procurar a esposa e a esposa tem que atender o marido. É uma lei do judaísmo e é um princípio bíblico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, o casal só deve parar de praticar a vida sexual por consentimento mútuo e também para se dedicar à oração, mais nada. A prática sexual, Paulo vai dizer que ela livra o casal dos dardos do diabo, para que o diabo não venha alcançar brecha, não venha alcançar vitórias dentro do casamento, quando essa área está tratada. Então, problema sexual no casamento, 70% vai levar à falência. E às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes é ir ao médico, fazer uns exames. Às vezes a mulher está com os hormônios desregulados. Às vezes é o hormônio do homem que está desregulado. Às vezes é a glicose de um dos dois. É uma coisa assim, muito rápida de ser resolvida. Mas muitas vezes não querem resolver. Mas não querem resolver. Aí prefere ficar Isso no aí. mudinho, no quietinho. Aí vai E acabar aí, o quê? Perdendo a família. Acaba o casamento. E depois que se perde a família, aí para você reconquistar, reconstruir. E aí, quer dizer, isso Dentro fica desse sequelas, quadro, cortando a senhora um os pouquinho, filhos. dentro desse quadro que acontece dentro de muitos casais, aí existem algumas situações, desconfiança. Sim. Dentro dessa situação fica, será? Aí fica, quem está no celular? Será que tem alguém? Isso será? aí. Porque não me Porque não me procura. procura. Isso E como é aí. que está se sustentando? A falta do diálogo, Como, né? Então, é um conversa. Confiança é o que mais o diabo quer. Essa desconfiança para entrar e destruir uma família. Por isso aí. que é importante o que a senhora está falando. Procurar ver o que é a esposa, a mulher, né? Fazer o exame, o marido também, né? Também. Porque tem essa a questão também da depressão também. que Isso. Isso nesse tempo tem sido muito comum. Pessoas emocionalmente já afetadas. Isso também causa um impacto muito grande dentro do relacionamento, do casamento. Então, dentro dessa realidade, nós precisamos nos levantar e resolver o problema. Encarar o problema de frente. Nós não podemos deixar o nosso cônjuge na dúvida ou dentro de uma realidade que ele não sabe o que está acontecendo. Não existe diálogo, não existe conversa. Você não consegue dizer... Teve uma pessoa que me chegou para mim essa semana. Poxa, eu tenho tido assim menos vontade de ter relação com meu marido, não sei, eu nunca fui assim. E nós fomos conversando e eu fui falando com ela. O que está acontecendo no seu cotidiano? E eu fui mostrando para ela. Falei, tá vendo? Isso aqui afeta também. Então, nós precisamos começar a vasculhar, a repensar, a pensar o que está afetando o nosso casamento ser saudável. Porque uma relação sexual, uma comunicação abençoada, você conseguindo ter comunicação dentro do seu casamento, você vai ter um relacionamento saudável. E um relacionamento saudável é um relacionamento que tem comunicação, que tem comunhão, que tem parceria, que tem intimidade, que você conhece seu cônjuge. Então, tudo isso se tem com o trabalho. Você precisa se posicionar, trabalhar para que seu casamento comece a alcançar esse nível de maturidade. E um relacionamento comece a ser saudável. É isso que falta. E muitos jovens hoje pensam em casamento e se conhecem, né? E aí já escreve o quê, amor? Isso. Escreve O homem lá, da minha vida. a mulher da minha vida, bota nas redes sociais. Essa é a mulher da minha vida. Isso. Como nós estávamos conversando antes aqui, eu tenho 28 anos de casado e nós estamos nos conhecendo ainda. É verdade. Como uma pessoa conhece a outra em um mês, já é a mulher da vida dele. E vamos nos conhecer até a quando volta de casa, Jesus. e essa pessoa entra para um compromisso, casa com essa pessoa e depois vai ver que não é. Por isso temos aí vários casamentos fragmentados, passando por situações difíceis. Por quê? Não foi como eles projetaram, quiseram fazer aquilo naquele impulso e muitas das vezes dá errado. É porque eu tenho aprendido que as pessoas,
elas confundem casamento com uma vida de casado. Por exemplo, todo mundo que está solteiro quer se casar. Ninguém quer viver sozinho. O homem não foi feito para viver sozinho. Quem ficou viúvo ou viúva, o tempo vai passando e eles querem reconstruir a vida a dois. Por quê? Porque o homem, o próprio Deus disse que não era bom o homem viver só. Mas o problema não é se casar. Porque se casar é a coisa mais fácil que existe. O que não faltam são homens bonitos, mulheres bonitas. E automaticamente olhou um homem bonito. Não, esse é o homem. Olhou uma mulher bonita. Tem uma barriga de tanquinho, né? Dessa maneira. Essa é a mulher. Aí o negócio... Vamos casar. Ok, vai lá no cartório, dá uma entrada no casamento, se casa. Mas existe a vida de casado. É verdade. E como é essa vida de casado? Eu tenho 25 anos hoje. E mais 4 anos, 29 anos. Ela tem mais tempo comigo do que com a família dela. Que isso? 29 anos juntos. É verdade. Vocês 28 de casado. Espera aí um pouquinho, meu líder. Coloca aí quantos anos de casado que você tem. Coloca aí no comentário, que depois a gente vai estar orando por você também. Amém. Pode falar, meu líder. Então, o desenvolvimento da vida de casado é todo dia. Verdade. Todo dia eu acordo com essa mulher, quando não viajo, né? É claro, mas acordo com ela, nosso ministério desenvolvido juntos, e aí eu passo a maior parte do meu tempo com ela, ela comigo. Então, o que acontece? É um desenvolvimento diário, que a gente conversa, que a gente se respeita, que a gente procura colocar diante um do outro os desafios que a gente tem enfrentado, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos que a gente está pensando em construir algo, ou o momento que a gente tem que parar. Sonhos juntos, né? A gente tem que parar, ou diante de desafios. Quantos desafios eu e ela já enfrentamos, de termos que, às vezes, passarmos a noite chorando, os dois, por causa de problemas dentro da família. Né? Nós temos 3 filhos, um de 20, uma de 9 e umazinha de 4. Uma diferença que é uma outra realidade dentro do casamento. Mas existe algo que eu gostaria de deixar muito claro, que eu penso que vai ajudar muitos casais que estão nos acompanhando agora, que a vida de casado, ela precisa ser construída todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu preciso conhecer mais a minha esposa, o meu cônjuge. Eu preciso conhecer mais os meus filhos. Cada ser humano é único nesse mundo. Não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a ela, não tem ninguém igual ao pastor Cláudio, não tem ninguém igual a pastora Rita. Eu tenho um filho de 20 anos, é um ser humano. Uma de 9 é outro ser humano. Umazinha de 4 é outro ser humano. Tem que saber lidar. Nós estávamos conversando com a Zinha sobre a pequenininha. Aí a apóstola falou comigo, amor, você precisa conversar melhor com a Rebeca, porque Rebeca, não adianta você chegar para ela e falar não. Se você fala não, ela retruca, ela começa, ela tem que ouvir uma explicação clara, pode, né? Porque não pode. Aí eu falei, peguei. Aí ela chega perto de mim, papai, o senhor me dá isso daqui e tal. Eu, chega aqui, meu amor. Aí eu a convido a chegar mais perto, abraço, olha, isso daí não pode agora, por causa disso. Fica um olhinho. É por isso, papai? Então tá bom. Aí sai. Agora, se eu falar não, acabou. Então, cada ser humano é um ser humano até uma zinha de 4 anos. Faz igual meu neto, não vai para baixo da mesa e chave. Não, cada ser humano é um ser humano. E isso ajuda muito dentro,
da construção da vida a dois. Ajuda a consolidar o casamento. E também a ajuda de pessoas que são capazes de te ajudar dentro do casamento. Se há algo, existem 2 problemas que ninguém sai sozinho. Primeiro, problema de casamento, problema dentro da família, problema familiar. Ninguém consegue sair sozinho. Não adianta você que talvez esteja passando por um problema dentro da sua família. Deixe-me adiantar 25 anos para você. 25 anos de vida familiar. Não pense que você vai conseguir resolver esses problemas sozinho. Não resolve. Eu e o apóstolo, várias vezes, já tivemos aconselhamento, gabinete com os nossos líderes, sentamos, olha, nós não estamos nos entendendo nesta área, nós estamos tendo dificuldades com relação a isso, com relação a essa situação que nós estamos enfrentando, que nunca enfrentamos. Exemplo, eu tenho um filho de 20 anos. É o único filho que eu tenho de 20 anos. Eu nunca tive um filho de 20 anos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar ajuda de quem entende que já criou, já tem filhos casados, bem-sucedidos, graças a Deus. Ou seja, pessoas que têm condições de me ajudar, que têm conhecimento. E às amanhã vezes, o Senhor terá bagagem para ajudar muitas exatamente. pessoas. É isso que, dentro desse quadro que o senhor está falando, muitas pessoas que passam por situações no casamento, e tem hoje, como essa igreja tem várias células de casais, tem o senhor e a senhora como referência, mas passam por aquela necessidade e não procuram. É verdade. Uma pessoa para ajudar, poxa, uma bagagem de 28 anos de casado pode me ajudar. É verdade. 25 anos de casado podem me ajudar. Eu estou com 3 anos, É eu verdade. estou com 2 anos, então, e fica essa questão. E a nossa igreja tem uma estrutura, uma base, né, para os Positivo. casais que estão começando. Isso aí. Nós temos com o Patrick A sala dos a sala dos compromissados, compromissados. Nós temos as células de casais. rede que de são casais, as ministério de redes. casais. Mas, infelizmente, nós não estamos aqui falando como líderes, nós estamos aqui falando como casal. Como família. casal, como família. A necessidade que nós temos de investir mais no nosso casamento. É verdade. Coisa mais triste que tem é quando a gente chega numa rede aqui e encontra a rede Vazia. de casais vazia. A rede de família vazia, sabe por quê? Porque a gente vê que os casais, a família, não tem investido na família. E não tem levado com a seriedade que precisa ser levado. E acha que sozinho pode vencer. Então, nós precisamos entender que nós, muitas vezes, não vamos sair sozinhos, não vamos resolver sozinhos. Precisamos de ajuda. Outro problema dentro do casamento, que ninguém sai sozinho, ninguém, é o problema financeiro. Não adianta querer resolver problema financeiro sozinho, pastor. Não adianta. Mas o que acontece? Não, eu vou resolver, bate no peito, aí, às vezes, o marido, um exemplo, o marido tem problema de administrar dinheiro. Aí, tudo que ele ganha, ele gasta mais. Um exemplo. Aí, o que isso representa? A família sempre está com problema. Outro, a esposa, tem problema de gastar dinheiro, ou não consegue administrar. E o que isso representa? Representa uma crise dentro do E casamento. nunca sentam para Não. colocar as coisas, porque tem marido que a esposa nem sabe quanto ele ganha. Nem sabe quanto é o salário. E a mulher... E ela faz, e a mulher a mesma coisa. E a aquela questão que trabalha. também- E aí fazem compromisso sem compartilhar um com o outro. Não, e a questão aí? também Como da fica? humildade também, de isso aí. reconhecer que o outro é administrador melhor do que ele. Positivo. Por exemplo, principalmente para o homem. Isso aí. Reconhecer que a esposa é uma administradora melhor. É Muito muito melhor. complicado. E aí, quando o homem é um melhor administrador, fica até um pouco mais fácil, porque ele toma a direção, ele toma a frente, mas às vezes as mulheres não querem dar a direção da vida financeira para o marido. E tem a questão de que quando o marido gasta demais, para ele conseguir
é entender que a esposa pode ajudá-lo financeiramente em relação à casa, que ele não consegue ter essa administração que ela tem, e isso entra a questão do orgulho. Aí Entendeu? eu penso, dentro dessa realidade, que o nosso tempo, infelizmente, já está infelizmente, acabando. E essa é uma próxima live que a gente vai estar falando, trazendo um casal de excelência, vida financeira, como você vai conseguir superar essas limitações no seu casamento. Para a isso próxima aí. live. Algo para só fechar esse assunto é a humildade do marido, da esposa, e ambos encararem esse problema juntos, tanto sexual como financeiro. Se tem dificuldade, vamos sentar. Não há dívida impagável. Eu costumo dizer que não há dívida impagável. Quando se quer pagar, quando se quer resolver, senta. É duro, a verdade, Aí às vem a vezes palavra de Deus, dói. Eclesiastes, versículo 4, 9. Melhor é serem dois do que um. Com certeza. Né? Aí o que acontece? Tenham humildade, sentam, compartilhem, tratem juntos dessas questões, tanto sexual como da vida de casa, da vida financeira. Procurem ajuda. Amém. Procurem. Tem pessoas que podem ajudar. Verdade. Para que vocês não desenvolvam o casamento com dores, com peso. Ou até destrua, né, o casamento. Aí aqueles momentos, né, que vocês lutaram tanto para uma vida a dois, sonharam. Toda pessoa que se casou, querido, não se casou em vão. Se casou porque amava, porque queria construir uma família. Mas em contrapartida, tem o diabo, tem o mundo e tem a natureza humana, o orgulho, a soberba, os temperamentos diferentes. Tudo isso somatizados dentro de um casamento pode destruí-lo. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão, a humildade, tudo isso somatizados podem salvar qualquer família, abençoá-las. Amém? Para fecharmos 25 anos de casado, resumido em uma palavra. Qual a palavra que a senhora definiria 25 anos de casado em uma palavra, apóstola? Carla Patrícia. Resiliência. A senhora pode explicar o que significa? Resiliência é a gente se adaptar ao que é diferente, né? E o apóstolo Renan resume o que em 25 anos? Bodas de prata. Meu Deus, eu vou resumir em gratidão, porque a gratidão, ela é o reconhecimento dos bens recebidos. Amém. Eu louvo a Deus porque Ele me deu uma esposa que se tornou a mãe dos meus filhos, que se tornou aquela que está construindo comigo uma família. Eu sou muito grato por ela, sou muito grato a Deus por esses 25 anos de casado. Então, a gratidão é o reconhecimento dos bens recebidos. E eu louvo muito a Deus pela esposa, pelos filhos, pelo casamento que eu tenho hoje. Não é um casamento perfeito, mas eu estou caminhando rumo à perfeição. Amém. Até aquele grande dia. Caminhando, caminhando e caminhando. Amém. Amém. Eu quero convocar vocês agora para estar junto com a sua esposa, com a tua família. Nós vamos estar levantando um clamor agora em prol do seu casamento, em prol da sua família. Junte-se a nós, está pedindo um apóstolo para estar orando. Chama aí todo mundo, dê a mão. Se hoje é noite de concerto, pede perdão, se arrependa, conversa, senta com a tua esposa, olho no olho. Arranca toda a sujeira que você jogou embaixo do tapete. Deus quer inaugurar um novo tempo na tua vida, na tua casa. Amém? Vamos estar orando o Senhor. Pai, nós queremos te honrar por essa noite. Quero te agradecer, ó Deus, por esses momentos aqui. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, pastora Rita, líderes do Ministério de Casais, toda a equipe.
Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado pelos meus 25 anos de casado. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado por essas famílias que estão agora orando conosco. Pai, tudo que aqui falamos, ó Deus, eu creio que alcançou o coração de cada família, Senhor, nesta noite. E quero te pedir em nome de Jesus, onde estiver uma família orando conosco agora, que o Senhor venha derramar o teu amor em cada coração, venha renovar o amor desse casal, venha renovar, Senhor, o perdão, venha renovar o diálogo, venha renovar, Senhor, a área sexual, a área financeira, venha renovar, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que haja, Senhor, nesta noite, uma ressurreição em cada família, que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade, que haja saúde em cada família, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nesta noite venha edificar as famílias, porque Tu és o edificador da família, e a família que o Senhor edifica, está edificada. Meu Pai, em nome de Jesus, libera Teus anjos sobre cada casa nesse momento, meu Pai, trazendo a bênção que enriquece, não acrescenta dores, trazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus, meu Pai, que a Tua bênção seja agora sobre cada casa, dentro desta cidade, desta nação, das nações da terra. Queremos declarar, Senhor, saúde, queremos declarar vida, queremos declarar prosperidade agora, em nome de Jesus, nós Te oramos agradecidos. Amém, e amém, e amém. Vamos adorar o Senhor. Quero te convidar a estar adorando o Senhor. Glória para a encerrarmos. Louvado seja o Teu nome. Ô Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Eita glória. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu. Oh, Jesus. Deus me escondeu bem debaixo de Tuas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus nas minhas fraquezas se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando aí, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando na sua casa. Amém. Na vida da sua família. Tem algo grande. Em nome de de Deus Jesus. Para chegar na sua casa. Você crê nisso? Em nome de Você Jesus. crê? Diga amém. Amém. Faça, Glória a puder aí. Deus. Dê um glória a Deus. Obrigado pela sua companhia até agora. Obrigado, Ministério Louvor, a Olga, o Fiuza, a Cristiane, a equipe do Ministério. Muito obrigado. E amanhã temos o cultaço online, né, com o apóstolo Renan. Culto dos milagres. Culto dos milagres. Você não pode ficar de fora. Compartilhe, chama sua família. E na sexta-feira temos a Rede Jovem, né, apóstola? A Rede Jovem, sábado a Rede Kids. E tem uma programação linda até domingo para você. Não perca. Fica atento aí, 20 horas, ligado na sua televisão, no seu telefone aí, porque Deus tem coisa grande para você. Amém. Feche seus olhos aí, sua família. Levanta a sua mão ao céu, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do Pai, alcance cada um, aquele que aguarda a volta do Messias, e que você seja abençoado no poder do nome de Jesus. É a oração que eu faço ao Senhor. Amém, amém. Glória a Um beijo Deus. no seu coração. Até a próxima. Deus abençoe.